Justiça condena secretário de Segurança e Estado a pagar multa de R$400 mil por conta das condições do ICRIM e do IML. Nós vamos ao vivo com o repórter Vones Mascarenhas, que tem mais detalhes sobre o assunto. Vones, bom dia. Bom dia, Cristiane. A juíza Carolina Borlamac Carvalho, da 6ª Vara do Trabalho de São Luís, condenou o governo do estado e a Secretaria de Segurança Pública a pagar a multa de R$400 mil devido a uma ação civil pública coletiva movida por danos aos trabalhadores do Instituto Médico Legal e do Instituto de Criminalística. O que ocasionou esta multa foi justamente as péssimas condições de trabalho que são encontradas nestes locais. A ação civil foi movida pelo Ministério Público do Trabalho do Maranhão, que, ao realizar inspeções no ano de 2010 e 2011, constatou que os trabalhadores são submetidos diariamente a condições degradantes de trabalho. No local havia sempre muito sangue, sujeira e mau cheiro. Constatou-se também que as lixeiras não possuíam tampa, não possuía pia para se lavar as mãos após a realização da inspeção dos cadáveres, entre outras condições de trabalho. Por exemplo, os médicos legistas, no seu local de repouso, tinham fiações expostas, sujeira na parede e apenas colchões para que eles pudessem se recuperar dos plantões que eram exaustivos. Em virtude destas condições, o Ministério Público do Trabalho moveu a ação coletiva por danos morais e a magistrada informou que, além da multa de R$400 mil, vai haver uma multa extra de R$10 mil por dia por ação descumprida. A Secretaria de Segurança Pública do Estado informou em nota que ainda não foi oficialmente notificada da decisão. Assim que isso ocorrer, ela vai recorrer da decisão da 6ª Vara do Trabalho. Cristiane. Obrigada, Vones, pelas informações. Os assuntos que marcaram a sessão plenária da terça-feira. No discurso do deputado Eduardo Braide, o combate ao uso de drogas. O incêndio ocorrido na cidade de Santa Inês foi o tema do pronunciamento da deputada Vianney Bringel. A parlamentar aproveitou a oportunidade para falar sobre a situação do Corpo de Bombeiros do Estado. Deixo aqui a minha mensagem à nossa governadora para uma política de implantação de unidade de Corpo de Bombeiro no Maranhão. É uma deficiência brasileira, mas eu acho que a gente tem que deixar de ficar espalhando, porque nenhum canto tem, ninguém vai ter. A mobilização das quebradeiras de coco Babaçu em busca de seus direitos e organização da categoria foi evidenciada no pronunciamento do deputado Bira do Pindaré. O parlamentar citou as diversas ramificações da atividade, que, segundo ele, é estratégica para o Maranhão. Além do reconhecimento da importância dessa atividade econômica para a economia do Maranhão, tem-se também o reconhecimento das quebradeiras de coco como protetora dos recursos naturais e da manutenção da biodiversidade do Estado do Maranhão. Portanto, trata-se de uma categoria estratégica de mulheres maranhenses que sofrem em razão do cotidiano que é duríssimo, mas se a gente remover os empecilhos e oferecer um apoio a essa atividade econômica, com certeza essa realidade pode ser muito melhor. A segurança dos pedestres e educação para o trânsito foram o tema em destaque no discurso do deputado Otelino Neto. Quero registrar com satisfação a programação feita pela Prefeitura de São Luís, em parceria com o Detran, mas deixo aqui já anunciada a indicação para que possa ser revista e ampliada essa questão da segurança dos pedestres e da educação para o trânsito em todo o estado do Maranhão. O combate ao uso do crack e outras drogas foi incentivado pelo deputado Eduardo Braide. O parlamentar alegou que a única forma de conseguir resultados práticos é através da união de todos. É o apelo que fica aqui, senhor presidente, para que haja essa união, na verdade, de todos os poderes constituídos no enfrentamento no combate, na verdade, dessa utilização do crack, que é algo que vem, na verdade, manchando e causando prejuízos irreparáveis a todas as famílias
do Brasil, do Maranhão e das nossas cidades aqui no estado. O deputado Neto Evangelista falou sobre o encontro nacional do PSDB em Maceió, onde a direção da sigla avaliou aspectos importantes das obras federais que teriam sido prometidas e, no entanto, hoje estão paradas. O encontro que discutiu a triste realidade que o Brasil vive hoje, da sua economia, da sua inflação, das principais obras de impacto no nosso país paradas, como a transposição do Rio São Francisco, como a refinaria aqui no Maranhão, como a refinaria no Pernambuco, como a ferrovia transnordestina, enfim, obras importantes que se encontram paralisadas e que o PSDB é contra a paralisação dessas obras. As obras sob a responsabilidade da Secretaria de Infraestrutura do Estado foram foco de um caloroso debate na tribuna. O deputado Alexandre Almeida e Marcelo Tavares dominaram a discussão em torno dos contratos firmados. Somente agora nós estamos tendo um programa tanto de implantação como de manutenção. No passado, só existia a preocupação de implantar, de asfaltar as MAs. Hoje, como nós temos muitas MAs intrafegáveis, o secretário de Infraestrutura, preocupado na boa manutenção dessas estradas, implantou esse programa e já é uma realidade. O candidato de Vossa Excelência representa continuidade, que ele tem que dizer que ele é a continuidade do governo de Rosiana. Ele não é mudança nenhuma, nem de gogó, nem sem gogó, nem nada. E esses contratos que Vossa Excelência disse que são novos, que é uma nova maneira de administrar, olha, são velhos demais. O que não é novo nesse governo é realmente obra contratada e não executada. O deputado André Fufuca incentivou os investimentos em saúde na região do Vale do Pindaré. O parlamentar listou os problemas e possíveis soluções para melhorar o atendimento à população. Eu faço essa solicitação e relembro encarecidamente para que o SAMU de Santa Inês, uma reivindicação antiga daquela população, ainda feito na gestão do ex-prefeito Roberto Bringel, que deem atenção, pois o Vale do Pindaré, uma região de mais de 500 mil habitantes, merece essa atenção, merece ter a sua saúde com uma qualidade melhor, visto que hoje enfrentamos diversos problemas naquela região, com as prefeituras, entre outros. Então, isso desafogaria a questão da urgência e emergência e ajudaria consideravelmente a população do Vale do Pindaré e daquela região que tanto merece. CPI da telefonia. A Comissão Parlamentar de Inquérito fez ontem a primeira oitiva e ouviu o PROCON. A Comissão Parlamentar de Inquérito CPI da Telefonia ouviu o PROCON, órgão de defesa do consumidor. A assessora jurídica informou que os serviços de telefonia lideram as reclamações de atendimento. Em 2013, a operadora Oi ocupa o primeiro lugar no ranking de reclamações, seguida da Claro, TIM e Vivo. Até agora, foram 2.675 atendimentos relacionados à telefonia. A representante do PROCON disse ainda que o usuário não reclama apenas da insatisfação com as operadoras. Ele vai ao órgão porque está no limite com os serviços prestados. No processo fiscalizador, a assessora destaca a importância da investigação parlamentar. É importante no sentido que a gente possa discutir mais uma vez, tendo em vista que a gente pode perceber uma omissão da Anatel e oportunizando que a gente possa discutir novas maneiras de como intervir, já que a Anatel tem sido omissa nesse momento. Os deputados ouviram as colocações da representante do PROCON. Criar mecanismos de denúncia vai ser um dos principais caminhos para os trabalhos da CPI. Segundo os parlamentares, a participação dos consumidores é fundamental para a elaboração dos encaminhamentos. É importante que o consumidor participe desse processo, que nós tenhamos nessas audiências todas que a Assembleia está divulgando através de site, que nós estamos divulgando através dos blogs, dos meios de comunicações, que ele participe, que ele venha dar seu testemunho, que ele venha apresentar as suas queixas, porque são esses elementos que vão dar o diagnóstico para o Maranhão e, através dele, é que nós vamos poder construir resultados que venham realmente a nos proteger, todos os consumidores maranhenses, dessa questão que eu diria que, a nível nacional, quase que é um caso de saúde pública.
No Maranhão, a CPI da telefonia quer diminuir os problemas e prejuízos enfrentados pelos consumidores com a prestação inadequada de serviços oferecidos pelas operadoras de telefonia que atuam no estado. O Ministério Público será ouvido posteriormente, assim como as operadoras. O presidente da comissão, deputado Zé Carlos, disse que a ideia é juntar o relatório final da CPI a mais 20 investigações feitas nos poderes legislativos do país, com o objetivo de criar uma proposta ao Congresso Nacional de um novo marco regulatório para o sistema de telefonia. Fora isso, esse levantamento todo, juntamente com os demais estados, vão formar um arcabouço de documentação que vai fortalecer o que nós queremos a nível nacional, que é a execução de um novo marco regulatório, novas regras que visem, como eu disse, a dar uma proteção mais firme ao consumidor e também dar mais condições para a Anatel que possa fazer a fiscalização adequada desses serviços e a qualidade seja restaurada em todo o estado do Maranhão e em todo o Brasil. Veja no próximo bloco, controle social da mídia. Seminário discute mídia e infância. Um instante só. chega o período das chuvas, também chega a ameaça da dengue. Por isso, é preciso tomar todos aqueles cuidados que conhecemos muito bem. É importante não deixar nada que possa acumular água exposto ao tempo. Encontre e elimine todos os lugares onde o mosquito da dengue pode se reproduzir. Porque quando você encontra os possíveis focos da dengue, a dengue não encontra você. Dengue é fácil combater, só não pode esquecer. Ministério da Saúde e Governo Federal. Sua família não vai esquecer o que você fez por ela. E você, o que fez com eles? A culpa não morre nunca. Respeite o limite de velocidade. A sociedade de olho na mídia no que diz respeito às questões relativas à infância. Em São Luís, a agência Matraca realiza encontro para discutir mídia e infância. Boas experiências em comunicação estão sendo partilhadas durante o evento. A maioridade penal tem sido discutida em todo o país. O debate surge dos números de crimes e reincidência de menores infratores. Em janeiro deste ano, a Delegacia do Adolescente Infrator registrou 58 infrações somente em São Luís. No ano passado, a média foi de 50 ocorrências por mês. O número de apreensões dobrou de 2012 para 2013. Mas as unidades socioeducativas não têm capacidade. Segundo o relatório divulgado em agosto deste ano pelo Conselho Nacional do Ministério Público, no estado existem 73 vagas para 335 internos, o que representa uma superlotação de 458%. O relatório levou em consideração 15 estados e o Distrito Federal. O Maranhão apresenta os piores índices.
Mas, além das punições, para discutir essa realidade, é importante repensar os papéis do Estado, das escolas e das famílias, os direitos dessas crianças e adolescentes. Essa é a temática do 9º Seminário Mídia, Infância e Adolescência do Maranhão. Quando um adolescente comete um erro, não é um ato infracional, quando ele está em conflito com a lei, isso significa que alguém falhou antes dele. O Estado falhou ao não oferecer para ele educação, a não garantir para sua família as condições adequadas de vida, para que ele tivesse uma convivência familiar adequada, a não garantir coisas básicas até como o lazer na sua comunidade. Então a gente sabe que o histórico, o perfil da maioria dos adolescentes que cometeram um ato infracional, ele é muito semelhante e ele é marcado por essas violações de direito. Nesse momento, quando ele comete o ato infracional, a nossa opinião é que o Estado, pelo menos agora, precisa agir como deve. E como é agir como deve? É seguir o que diz o Estatuto da Criança e do Adolescente e o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, ou seja, oferecer para esse adolescente uma medida socioeducativa que ele possa realmente compreender a dimensão do seu ato. O evento também marca o aniversário de 10 anos da Agência Matraca. A agência, que é referência no Estado, trabalha apoiando organizações que exercem atividades no movimento da infância e adolescência. Quando a gente está aqui junto com todo mundo, fazendo essa discussão sobre direitos humanos, direitos de crianças e adolescentes e comunicação, a gente sente uma grande satisfação de estar cumprindo o nosso papel. O que a gente tenta é levantar essas questões, né, trazer questões diferentes e interessantes para que os nossos colegas jornalistas, você, os colegas que estão nos assistindo, as organizações que atuam da infância, elas comecem a olhar a comunicação de uma forma mais estratégica, né, e vendo que os meios de comunicação eles podem ser parceiros na defesa desses direitos. Na programação, oficinas, mesas de discussões e palestrantes com nomes nacionais e locais. Durante o seminário também será lançado o Guia para Comunicadores sobre Justiça e Práticas Restaurativas. E também o Guia para Jornalistas sobre Medidas Socioeducativas. O objetivo dessas publicações é qualificar os profissionais de comunicação que atuam no campo da garantia de direitos da criança e do adolescente, para consolidar a cultura de paz. Esse é o caso de Abimael. Ele é blogueiro e veio discutir estratégias para comunicar, por exemplo, o acesso das crianças e adolescentes a políticas públicas. O papel do seminário é exatamente mostrar esse outro lado, é mostrar a questão social, é mostrar a vida dessa criança, desse adolescente, como que isso aconteceu para esse adolescente e essa criança chegar a esse ponto. Porque hoje o lado mostrado é o lado policialesco, né? É o lado do espetáculo, é o lado do crime, é o lado da violência. Mas se você for ver, a mídia não diz que nós só temos no Maranhão 4 centros de ressocialização para cumprir medidas restritivas. E desses 4, 2 estão interditados aqui na capital e o outro tem 20 dias para ser recuperado, né? Então existe um abandono total nesses locais, além da questão da saúde, da educação, do 4º artigo do Estatuto da Criança e do Adolescente, que não é cumprido. Então esse lado, ele, vamos dizer, é aquela questão da pauta oculta, daquele assunto que fica invisível. O evento começou nesta terça-feira e acontece até o fim da tarde desta quarta-feira. Durante a manhã, acontecem oficinas e durante a tarde, painel sobre direito humano da comunicação e controle social da mídia. E uma roda de conversa sobre novas tecnologias e mídias sociais. O seminário acontece no Convento das Mercês. Bom, a gente viu a discussão, o foco desse encontro, na verdade, são as experiências de comunicação, como que nós estamos fazendo comunicação e pautando a questão da infância na mídia brasileira, né? Um relatório divulgado pela OIT aponta que o número de crianças que trabalham em todo o mundo caiu 1/3 desde 2000, de 246 milhões para 168 milhões. Bom, a boa notícia é que cerca de 500 mil crianças deixaram de trabalhar no Brasil em apenas 3 anos. A má notícia é que 1,6 milhão de crianças no Brasil ainda é vítima do trabalho precoce e privadas de uma série de direitos. Para falar sobre esse assunto, sobre o seminário, a gente vai conversar agora com a Alessandra Leite, que é coordenadora da Agência Matraca. Bom dia, Alessandra. Bom dia, Cristina. Bom, Alessandra, eu começo com esses dados aqui justamente porque não são dados que a gente vê a priori, né, com muita constância, uma pauta sendo debatida na mídia, principalmente na mídia do nosso estado, né? É exatamente esse o objetivo do nosso seminário, né? A nossa intenção
levar as pessoas a discutirem, os colegas jornalistas, a pautarem esses temas que nem sempre são temas que aparecem. A questão do trabalho infantil, por exemplo, a gente está vendo agora uma divulgação importante, falando como o Brasil avançou nessas últimas décadas na redução do trabalho infantil, mas infelizmente quando a gente está falando do Maranhão, por exemplo, nós continuamos em segundo lugar no ranking dos estados com maior número de casos de trabalho infantil. Então tem algumas questões, né, que nós acreditamos, nós, Movimento da Infância, Agência Matraca, que a mídia ela é extremamente necessária para dar visibilidade. Bom, a gente tem aqui essa publicação, Infância e Comunicação, referência para o Marco Legal e as Políticas Públicas Brasileiras, que foi durante a conferência de comunicação que essa publicação foi lançada, né? E é um marco legal aí dessas políticas públicas, né? Aponta, né, para esse marco legal das políticas públicas. E aqui é meio que não é meio que uma receita de bolo, mas seria o dever de casa, né, para a infância, de como que a mídia poderia olhar esse material do Infância e Comunicação, né, quando o Brasil todo começou a discutir comunicação, preparar a conferência, nós pensamos que seria importante levar a pauta da infância para essa discussão. E realizamos debates, fizemos conferências livres em vários estados do Brasil, várias organizações que fazem parte da Rede Ande Brasil fizeram essas discussões e acabou chegando a esse documento que propõe questões importantes na área da infância, como abordar, né, a criança e o adolescente nos programas televisivos, a questão da publicidade voltada para a criança. Muitos países, os países mais desenvolvidos do mundo, eles não aceitam a publicidade direcionada para a criança. Então, são várias questões que discutem comunicação e infância e que nós achamos que são muito pertinentes hoje. A gente viu recentemente uma lei em Brasília que proíbe agora a venda, né, de brinquedos que se referem a armas, né? E tem sido muito polêmica e a indústria de brinquedos já se posiciona contra, né, essa lei. Além as violações de direitos de crianças e adolescentes, elas acontecem muito por parte do Estado, como a gente viu aí na matéria, na questão da saúde, da educação, do atendimento socioeducativo, mas a gente também vê um lobby muito forte dos mundos corporativos, né? As empresas de brinquedo, elas não aceitam, por exemplo, não fazer brinquedos réplicas de armas e brinquedos que levem a uma cultura de violência. A empresa da publicidade, por exemplo, né, eles também criticam essa ideia de que você não deve ter publicidade voltada para a criança. Então ainda há muitas frentes para trabalhar. Bom, no que se refere ao Estado, a gente precisa avançar muito, né? Nesse mapeamento que a Agência Matraca tem feito nos últimos anos. Como é que tem sido essa relação, Lissandra, apontada aí por vocês a partir desses estudos, né, entre Estado e as medidas, né, de proteção à criança e o adolescente? A nossa mídia tem trabalhado bem isso, deixado bem claro o papel de cada um? Infelizmente, Cristiane, se a gente for olhar bem para o cenário do nosso Estado, quando a gente olha para os indicadores ligados à infância e adolescência, você vai ver que nós ocupamos, infelizmente, os piores lugares. E isso deveria ter um espaço muito grande na pauta da mídia, mas não tem. Tem evoluído, né? Nessa última década a gente tem percebido, fazendo pesquisas, analisando a produção da mídia, a gente tem percebido que sim, está aumentando o espaço que a pauta da infância e adolescência tem na mídia, mas ainda tem pautas, como disse o Abimael, que são pautas ocultas. Por exemplo, a questão indígena. A gente só fala da questão indígena quando há algum tipo de conflito, né? Quando os índios fazem uma manifestação, bloqueiam a estrada, mas a gente não vê uma discussão, por exemplo, da questão da saúde indígena, da questão da educação das crianças. Então, há uma série de pautas que elas só emergem nos momentos de crise, mas que a gente deveria discutir o tempo inteiro. Elas deveriam estar presentes no dia a dia, né, dos meios de comunicação para pautar esse debate na sociedade e gerar uma pressão social em relação aos governos que têm que executar as políticas públicas. E a gente acaba olhando, enquanto comunicador, para a questão da criança, do ponto de vista da ausência das políticas e fazendo da ausência dessas políticas um espetáculo da notícia. Por exemplo, você vê uma criança numa cena de trabalho infantil e aí você vai lá e registra essa cena. Você vê uma criança sofrendo uma agressão, você vai lá e registra essa cena. Ou seja, você trabalha muito mais o efeito do que a causa, né,
dessa informação? Ontem nós tivemos uma mesa sobre audiovisual e fotografia também, que discutiu muito isso, né? A ética daquele comunicador que se depara com uma situação como essa e ele tem que noticiar, mas ao mesmo tempo ele também é um cidadão, uma pessoa humana que gostaria de interferir naquilo. Então, o que a gente discutiu muito é que é preciso você ter em mente que o seu trabalho jamais deve prejudicar, ao contrário, ele deve funcionar para modificar aquela realidade. Então, esse trabalho de denúncia do jornalismo, ele é essencial, mas a gente precisa avançar. A gente precisa fazer a denúncia, mas também cobrar as soluções, propor soluções, né? Identificar experiências exitosas que já foram realizadas em determinado local e que podem ajudar a melhorar a nossa realidade aqui no Maranhão. Então, o papel da mídia ele é muito amplo, né? Ele noticia, ele divulga, né? Ele denuncia, mas também ele precisa cobrar as soluções. Essa mudança nos números, que para nós ela é relevante, né, no que se refere a trabalho infantil, por exemplo, vem mais muito fruto, né, de um controle social e de uma cobrança da sociedade, das organizações, né, de cobrar essas políticas do que da própria intervenção seca, né, do Estado. Com certeza. Hoje nós temos uma articulação muito forte em defesa dos direitos de crianças e adolescentes, né? Nós temos uma atuação grande dos conselhos de direitos, apesar do Conselho Estadual hoje estar funcionando em situação precária, né, com pouco apoio para sua manutenção, que deveria ser um apoio também governamental. Nós temos muitas organizações atuando e são elas que geram, de fato, essas pesquisas, né, analisam os dados que são oferecidos pelos poderes públicos nos seus diversos níveis. Se a gente não contasse com toda essa articulação, eu creio que o nosso cenário seria ainda pior. Bom, Alessandra, hoje se discute comunicação pública, né? E aí uma rodada de conversa também sobre tecnologia da comunicação, né? Vai ser uma tarde aí bem produtiva também, né? Ah, muito bom. O seminário ontem foi muito interessante e hoje, agora pela manhã, a gente está tendo 5 oficinas, né? As pessoas estão divididas, fazendo essas discussões, mas à tarde nós vamos ter 2 mesas muito interessantes. A primeira mesa, ela vai abordar exatamente o direito à comunicação, porque hoje a gente compreende a comunicação não mais como algo somente instrumental, mas também como um direito humano, né? Você tem o direito de ter acesso à informação e você também tem o direito de se expressar, de produzir seus próprios conteúdos. Então essa primeira mesa ela vai discutir isso. Nós vamos ter o Pedro Ekman, que faz parte do Intervoz, também do Fórum Nacional de Democratização da Comunicação, mas nós vamos contar também com colegas daqui, o Adalberto Mello vai falar sobre a TV pública, né, vai falar um pouco também sobre a experiência da TV Assembleia como um meio de comunicação que é público também, né, e a gente vai também ter o Márcio Gerri, que é hoje secretário de Comunicação do município, que vai falar sobre o Conselho Municipal de Comunicação, que é também uma outra estratégia de participação da sociedade na comunicação e que está aí em vias de criação. Alessandra, eu acompanhei ontem uma fala tua, em uma dessas entrevistas aí que você deu, falando a respeito da experiência de um jornalista, né, que faz essa pauta, né, ressoar na mídia, na sua realidade local, se não me engano, no Paraná, né? Exatamente. E ele está aqui, né, participando desse encontro. Ou seja, não precisa você estar na grande mídia para você discutir infância e para você discutir e pautar esse tema e esse tema ter ressonância junto às políticas, junto às instituições. Né? Isso que a gente quer mostrar com esses debates, com essas mesas, com esses convidados, é que você pode mudar a sua realidade profissional. Você pode... o Mauri Konig, que é de quem você está falando, ele esteve ontem com a gente, ele trabalha no veículo regional do Paraná e hoje a gente pode dizer com certeza que ele é um dos jornalistas mais premiados do Brasil. Ele já ganhou vários prêmios Essos, Vladimir Herzog, enfim, ele ganhou agora um dos prêmios mais importantes do mundo na área de jornalismo, que é o Maria Cabot, né, o Cabot Prize. E ele mostrou ontem como é possível fazer com todas as suas dificuldades. Ele passou agora, inclusive, por ameaças até de morte, né, fazendo matérias na área de segurança pública, mas ele mostrou que é possível. E hoje a gente vai ter uma mesa interessante também, discutindo as novas tecnologias, as mídias sociais. Vamos mostrar a experiência do Mídia Ninja, né, o grupo que acompanhou as manifestações esse ano, em junho.
E você vê, eles vão mostrar como que eles conseguem fazer uma cobertura que ganhou uma repercussão imensa utilizando os recursos mais simples possíveis, né? Do celular, o seu computador, enfim. Então, na verdade, é possível sim a gente fazer uma comunicação plural, democrática, né? Profissional, quando a gente está falando dos meios de comunicação, mas também abrangente quando a gente está falando da sociedade. E pensar que não se faz comunicação apenas nos grandes veículos de comunicação de massa, né? A gente pode fazer comunicação de várias formas e com esses meios alternativos também. Ontem nós tivemos uma experiência linda do Instituto Formação, mostrando vídeos produzidos por adolescentes da Baixada Maranhense discutindo a situação do trabalho escravo. Olha que coisa incrível. Sandra, muito obrigada pela tua entrevista, pela tua participação aqui. Obrigada a vocês e espero ver a equipe da TV Assembleia hoje no seminário. Vamos estar lá. Obrigada. Veja no próximo bloco, parlamentares visitam um hospital que deve atender usuários da Unimed. Um instante só. Eu faço imitações de gente famosa. As aparências podem enganar, mas as digitais não. Ninguém pode se passar por outra pessoa. O recadastramento biométrico começou em várias cidades do país. É a Justiça Eleitoral tornando as eleições ainda mais seguras. Verifique se na sua cidade está acontecendo a biometria, pois quem não comparecer no prazo terá seu título cancelado. Saiba mais no site tse.jus.br. TSE, Justiça Eleitoral. Os debates, discursos, votações, o dia a dia do Parlamento Maranhense, você acompanha na TV Assembleia. Direto do plenário na Gibi Eitel, fique ligado nas transmissões das sessões plenárias, segunda às 4 da tarde e de terça a quinta, 9h30 da manhã, com reprise às 6 da tarde. TV Assembleia, o Legislativo até você. Em greve desde o dia 19, os bancários de São Luís devem se reunir no bairro do João Paulo nesta quarta-feira em um ato público. O bairro concentra grande número de agências bancárias e o objetivo da manifestação é chamar a atenção para as reivindicações da categoria. Como nos dias anteriores, os bancários avaliam a greve às 5 horas da tarde e reivindicam um reajuste de 22%, isonomia, respeito à jornada de 6 horas, participação nos lucros e resultados de 25%, reposição das perdas salariais, além da contratação de mais funcionários. A greve dos bancários chega a 85% de adesão no Maranhão. No Brasil, funcionários de mais de 7 mil agências bancárias paralisaram por tempo indeterminado as atividades. Parlamentares visitam o hospital da Unimed e que deve atender os usuários. O assunto vem sendo debatido em plenário e audiências públicas desde o início desse semestre. Alguns dos usuários fizeram a portabilidade especial para outros planos. Agora, para tentar resolver o problema, a Unimed reforma o prédio onde ficava o antigo Hospital Aliança, com o nome Hospital Ludovicense. A previsão de entrega é o dia 30 de setembro. O deputado Bira do Pindaré, vice-presidente da Comissão de Direitos Humanos, e a deputada Valéria Macedo, presidente da Comissão de Saúde, visitaram a estrutura do hospital para saber se tem condições de funcionar e se realmente está apto a atender os usuários. O hospital deve atender exclusivamente clientes da Unimed São Luís. Nos últimos meses, o plano passou por sérios problemas financeiros e os mais de 500 médicos conveniados deixaram de atender os clientes do plano. Apesar da estrutura estar quase pronta, pode não ser suficiente para atender os 30 mil usuários do convênio. Nós estamos fazendo mais uma etapa de um processo de acompanhamento dessa situação gravíssima que envolve os planos de saúde em São Luís, de maneira especial a Unimed. E na última reunião com a Procuradoria da República, ficou acertado que faríamos essa visita neste hospital, que é o Hospital Ludovicense, antigo Aliança, e que agora, segundo a Unimed, vai ser colocado à disposição
dos seus usuários. O hospital tem 66 leitos, entre eles 28 apartamentos, 18 leitos de enfermaria, 10 leitos na UTI neonatal, 8 leitos na UTI adulto, 8 na emergência e 5 na emergência pediátrica. Tem capacidade para realizar 4 cirurgias ao mesmo tempo. Segundo o diretor técnico do hospital, o prazo de entrega deve ser cumprido. Está pronto o hospital praticamente, a gente só está terminando umas pequenas inconsistências, até por orientação da vigilância sanitária. E essas reformas pequenas, em menos de uma semana, elas já foram iniciadas, já estão na fase de terminar. Acreditamos que no prazo aí de no máximo uma semana, 10 dias, deve estar plenamente funcionando. A situação dos planos de saúde está sendo investigada pelo Ministério Público Estadual, através da Promotoria do Consumidor, que abriu um inquérito para apurar as denúncias e que também encaminhou ao Ministério Público Federal pedido de investigação sobre suposta omissão da Agência Nacional de Saúde em relação à falência dos planos. A deputada Valéria Macedo anunciou que a comissão continuará acompanhando o caso, realizando inclusive visita à estrutura no estado da Agência Nacional de Saúde. Nós vamos continuar acompanhando, inclusive vamos fazer uma visita à Agência Nacional de Saúde que está instalada aqui no Maranhão, né, os representantes da Agência Nacional de Saúde. Vamos ver se a gente agenda ainda para esta semana, amanhã nós temos reunião da Comissão de Saúde, para que a gente possa estar acompanhando todo para passo, todo esse desenrolar dessas situações dos planos de saúde, né? Estamos aqui hoje com o deputado Bira, mas com certeza nessa visita teremos mais deputados aqui presentes para a gente estar sempre cobrando e acompanhando até essa solução realmente, essas pessoas que pagam os planos, que têm direito, sejam atendidas. Azulejos, luz e sombras é o tema da exposição do artista plástico mineiro Anderson Braga. O artista teve como inspiração os paredões dos casarões de São Luís, o maior conjunto de azulejos coloniais da América Latina. Expostos na fachada ou discretos na parede interna, os azulejos de São Luís são a marca da cidade. 423 imóveis têm a azulejaria europeia dos séculos XVIII, XIX e XX. Razão do apelido, Cidade dos Azulejos. Mas falta conservação. O reboco, a falta de alguns azulejos e até a pichação mostram o descaso com esse patrimônio. Nosso centro histórico é lindo, né? Você vê, os casarões são maravilhosos. Então falta a conservação do nosso poder público. Essa realidade foi a inspiração do artista mineiro Anderson Braga. São 22 telas na exposição Azulejos, Luz e Sombra, que está na Galeria 1, no São Francisco. Azulejos depredados e muros com marcas de papel são tema dessas telas. O que surpreende é a diversidade. O artista se inspirou em 2 grandes ícones da pintura. Os detalhes, a interpretação do movimento. Aqui, o vento, um conceito que nasceu com Van Gogh. Nessa outra obra, o contraste, claro e escuro, uma menção à obra do artista holandês Rembrandt. O artista morou em Ouro Preto durante 3 anos. A famosa cidade histórica tem o acervo preservado, o que causou um dos choques com a capital. O patrimônio está muito preservado, né? A parte histórica, assim. E dá uma emoção muito grande. Eu morava bem no centro, gostava muito disso. E chegando em São Luís, a emoção cai um pouco, né? Que fica com aquele desejo de estar morando, eu queria estar morando ali no centro mesmo, sabe? Cuidando, mas assim, tá um pouco, não está muito preservado. Isso falta ter um pouco de segurança, né? Isso é muito triste, né? Agora, o Centro Histórico de São Luís é belíssimo. As obras também fazem crítica à atual situação do país. Ele explica que a sequência de telas denuncia a violência e o sentimento de impunidade. Uma exposição como essa, mostrando para o público, né, o que é importante, então eu finalizei de uma maneira um pouco agressiva, mas é para chocar o visual para as pessoas, talvez, para despertar esse sentimento, né, que é muito bonita, é uma parte histórica que São Luís está com 401 anos, é uma senhora, né? Precisa de muitos cuidados, né? O artista mineiro foge da obviedade e repetição, com recortes da beleza do centro histórico e as marcas do descaso. A textura, que parece sair da tela, é o resultado da técnica acrílica com o empaste, o uso do pigmento em pasta, que intensifica as cores e cria os relevos. Ele replica o efeito da pintura a óleo, que evidencia as pinceladas. Para o artista, a produção das telas, que durou 1 ano, foi diversão. A cidade tem muita beleza, tem as praias, o sol, o vento,
né, e a própria beleza da arquitetura. Então eu fiz esse trabalho todo reunido, falo da cultura, falo do vento, da cidade da luz, que é muito bonita mesmo, né? Então eu reuni todo esse sentimento, toda essa expressão, assim, eu tentei expressar o que eu vi da cidade e o que eu senti. Na última parte da exposição, uma homenagem à cultura, com elementos do boi e do tambor de crioula. Uma parada obrigatória para os amantes de São Luís e do Centro Histórico. O Portal da Assembleia vai ficando por aqui. A gente volta amanhã a partir das 8h30 da manhã. Daqui a pouquinho você acompanha a transmissão ao vivo da sessão plenária e o trabalho do seu parlamentar aqui na TV Assembleia pelo canal 51.2, TVN canal 17 e também na página da Assembleia na internet. Um ótimo dia para você.